E enfim, amanhã é sexta-feira santa, sábado de aleluia, domingo de Páscoa. Muitos comemoram, outros nem tanto, e outros não mesmo, né? Mas eu prometi a vocês que eu contaria algumas coisas para edificar a nossa fé. E esse é o meu presente de Páscoa para todos vocês que me assistem. E aí a gente vai voltar lá naquele vídeo que eu postei do pastor Mirim, aquelas pantomimas todas que esse povo faz achando que Deus opera através disso. E não é assim. Lamento informar aos emocionados de plantão. Jesus age no nosso silêncio, na nossa dor, em cada lágrima, em cada oração, a cada momento na nossa vida. Vou contar para vocês o primeiro milagre, meu e seu. Estamos aqui. Consegue imaginar? Tamanha foi a competição para você nascer? Então você já nasceu vitorioso, não é não? Claro que sim. Esse já é um grande milagre. Eu quero voltar no tempo com vocês e contar de quando eu era menina. Eu fui criada na igreja católica. Fiz primeira comunhão, tudo direitinho. A minha infância foi tolhida, muito tolhida. Porque o meu pai hoje, com 97 anos, hoje ele é um doce. Principalmente por causa dos bisnetos. Mas, quando eu era menina, como pai, ele era bem severo, bem austero. E eu não podia ter amigos, amigas, né? Amigos, então nem pensar, amiguinhas. Eu não podia cortar o cabelo, eu não podia fazer sobrancelha quando fiquei mocinha. Eu não podia usar calça comprida, short, nem pensar. Eu não podia deixar a unha crescer, nem pintar as unhas. Eu não podia brincar na rua. Eu não podia ter coleguinha. Nada disso. Diferente da geração de hoje, não sou revoltada. Nunca levei isso como uma coisa terrível na minha vida. Foi a educação que ele quis me dar. E eu acho que valeu muito a pena. Hoje, eu sou uma pessoa... Hoje não, sempre fui. Muito caseira, muito quieta. Nunca fui uma filha de dar trabalho aos meus pais. Sempre fui muito comportada, muito quieta, até demais. Porém geniosa, muito geniosa. Uma personalidade muito forte. Sempre tive e tenho. Um jeito meu de ser, porque foi assim que papai me fez. Bom, já adulta, eu conheci o Evangelho. Por uma luta que eu tive, uma batalha que eu travei lá no passado, nada de doença, nada disso. Meu problema sempre foi esse, que eu já contei para vocês em outros vídeos, que eu não poderia andar, né? Eu fui condenada à cadeira de rodas com 14 anos. Mas estou aqui, andando e faço tudo. Normal. E meu ombro era aqui? Era. Mas com força de vontade, com a bênção do Papai do Céu, ele voltou para o lugar. O que eu tenho?
algumas dores, que não poderia ser diferente para quem nasceu com um problema de coluna. Nasci assim, né? Bom, então, quando adulta já, eu conheci o Evangelho. Minha mãe era frequentadora da igreja evangélica e eu ia de vez em quando. E os anos passaram e eu continuei indo de vez em quando. Até que um dia, a minha mãe, junto com umas amigas, congregavam a mesma fé cristã, o Evangelho, inauguraram uma igreja, um templo, só que era numa casa de uma amiga. E eu passei a frequentar esses cultos. E ali verdadeiramente o Senhor falava as tais profecias. Mas o que eu quero contar para vocês que a primeira coisa assim, muito marcante que houve na minha vida foi quando eu me casei e engravidei do meu primeiro filho, o Tiago, que acabou de sair daqui. E eu estava perdendo o meu filho. Cheguei do trabalho um belo dia, estava na pia preparando o jantar e observei que eu estava com sangramento. Fui levada para o hospital e quando eu cheguei lá, o médico disse: você já perdeu e vamos ter que limpar, né? Fazer aquele procedimento que a gente não pode estar falando o nome aqui. Nesse momento, meu marido entrou em desespero e ligou para um médico, hoje já está no Senhor, que era o meu médico, meu amigo, aquele homem que você confia abaixo de Deus, um paizão, um amigão. E era ele que acompanhava, né? E eu não pensei, porque eu tive que ir para a emergência, então eu nem pensei nele. Mas lá no hospital, o marido pensou e falou: vou ligar para ele. Era um médico muito conhecido, muito bom, excelente médico, que cuidou de mim desde menina, desde criança. E ele voou imediatamente para o hospital que eu estava e falou lá na direção: ninguém toca nela, é minha paciente, deixa que eu cuido. Só que, antes disso, antes do meu marido ligar, eu já tinha ligar para ele, né? A minha mãe estava na igreja que ela frequentava e eu estava esperando para virem fazer a tal limpeza. Diz uma cunhada minha que faleceu, que já faleceu, e que foi comigo, que o que eu tinha perdido ali era impossível ter um feto no meu ventre. E o médico falou: você já perdeu, não tem o que fazer. Mas naquela hora, no ato de fé, eu coloquei a mão na minha barriga e disse somente isso, e eu nunca mais vou esquecer: Senhor, se tu somente quiser, meu filho vai estar aqui e vai nascer. Foi apenas essa oração que eu fiz. E se vocês acham que é coincidência, a minha mãe, que estava nessa igreja, o Senhor, na mesma hora, usou lá o pastor e falou para minha mãe, sem escândalo, sem saber de nada também que estava acontecendo. Ele disse para minha mãe assim: eis que nascerá um varão e se chamará Tiago.
sem pantomina, sem nada. Simples assim. Nesse ínterim, meu médico chegou. E foi aí que ele determinou que ninguém colocaria a mão em mim. Ele me colocou no carro dele, me deixou na minha casa e mandou eu ficar de repouso. E disse, vamos fazer um exame. E tinha que colher a urina toda durante um dia ou dois, não lembro muito bem. E guardar na geladeira, naquelas garrafas PET. E ele anotou um número num papel que eu também nunca vou esquecer. Um número imenso. E ele disse, se der este número aqui, e deste número para cima, no seu exame, a gente faz esse neném nascer. Se der um número abaixo, aí não vai ter mais jeito. Eu falei, tá bom. E eu tive que ficar de cama, porque eu não podia levantar. E eu fui colhendo a urina, então, para fazer o exame. Pasmem. E aí, se alguém tem dúvida do que o nosso pai faz, quando saiu o resultado do exame, veio exatamente aquele número que ele havia escrito e deixou na minha mesinha de cabeceira. Exatamente. Nenhum a mais, nenhum a menos. Meu filho hoje, Tiago, nome dado pelo próprio pai, que acabou de sair daqui. É uma bênção na minha vida. É um filho maravilhoso, um excelente pai, um chefe de família honrado, honesto, estudioso, inteligente, excelente marido, excelente pai, excelente neto, que ele cuida do avô com todo esmero, por mim, né? Porque eu estou aqui e ele lá tá lá, junto com meu pai. Tenta me poupar de toda preocupação. E esse foi o meu segundo milagre. Quer saber o terceiro? A mesma coisa aconteceu com o meu segundo filho. A mesma coisa. Na verdade, eu não poderia ter filho. Mas eu engravidei do segundinho. E aconteceu a mesma coisa. Tá perdendo. Perdeu. Vamos tirar. Mas eu segurei com o mesmo médico. Seguramos, fizemos todo o tratamento, todo o repouso possível, embora eu trabalhasse fora. E quando passou aquele período de perigo, eu voltei para trabalhar. E um dia eu saí do trabalho apenas para uma consulta com esse médico. E quando eu cheguei lá, ele fez o exame e falou para o hospital agora. Se eu não extrair, veja bem, extrair, né, cesárea, esse neném hoje, a gente vai perder ele, porque ele já estava encaixado para nascer. E eu não sentia nada. E do trabalho eu fui direto para o hospital. E o meu filho nasceu com 8 meses. Pequenininho, transparente, verde, chegava a ser verdinho. E a mesma promessa o Senhor fez na minha vida e na vida dele, que ele nasceria. E nasceu. Ele é o Jonathan, meu filho caçula. É um homem encantador, um filho excepcional, um pai apaixonado, um marido apaixonado,
um chefe de família também exemplar. Todos dois estudaram, se formaram e são as bênçãos da minha vida, até que me deram meus netos, que são a razão da minha vida abaixo do bairro. Você pensa que acabou por aí? Tem mais. Vou contar outro. Bom, vale lembrar que foram os meus 2 filhos biológicos. Eu tenho a Érica, que é uma filha do coração. Eu tenho uma outra filha que é a Fátima, que é também filha do coração, mas que eu adotei já menina com 9 anos. Tenho uma outra filha, Jéssica, e todas me chamam de mãezinha. E tenho as minhas noras, a Jéssica e a Josi. E essa é minha grande família. É o meu orgulho. Eu sou a dona desse sistema, me orgulho muito disso. E a minha vida é uma bênção porque eu tenho eles. Pessoas direitas, honestas, retas. Eu soube criar segundo que Papai do Céu me ensinou, sempre na direção do alvo que é Cristo. Todos eles. Todos eles. E eu quero contar para vocês, então, o quarto milagre. O quarto milagre foi minha mãe. Minha mãe apareceu com um nódulozinho, pequenininho, carocinho de feijão. Mas eu tenho uma sensibilidade ao toque de identificar doenças. E muitas coisas eu falava, bobagem, mãe, isso não é nada. Bobagem, mãe, isso não é nada. Mas naquele dia, que eu lembro também como se fosse hoje, eu cheguei na casa dela e ela falou, filha, passa a mão aqui, vê se isso não é estranho. E eu, quando toquei a mão, eu senti um carocinho de feijão. E eu só falei assim, pro médico, agora. Porque naquela época, a nossa situação, a situação, aliás, do Brasil e a situação financeira, né? Que a gente podia dizer que existia os pobres, os intermediários, os ricos, os milionários. E hoje a gente já não consegue separar muito isso, pois é. Mas naquela época, eu pagava um plano de saúde da Golden Cross. E era para a família toda. Era muito caro, era muito caro. Mas eu pagava para a família toda. E aí eu pude levar a minha mãe imediatamente à Golden Cross. Chegando lá, foi aqueles exames e aquela série de exames para tentar descobrir o que era aquele carocinho. E era o que a gente temia, o câncer de mama. Foi um processo muito dolorido para minha mãe. E antes dela fazer a cirurgia, e o médico diz que para segurança ia retirar a mama, para segurança dela, eu frequentava uma igreja onde realmente você sentia o poder de Deus. E eu falei, mãe, vamos lá nessa igreja? E ela falou, vamos. A igreja, o templo, né? Ela falou, vamos. E eu levei a minha mãe lá. Coincidência de novo, quando nós chegamos, o que estava sendo pregado era uma senhora que tinha sido curada do câncer. E nós assistimos ali, acompanhamos, e é sempre uma forma que Deus tem para falar conosco, através até de uma pregação, de uma palavra, alguém que te diz alguma coisa, te dá uma resposta sem você perguntar. Deus fala o tempo todo e a gente tem que estar atento. E aquela pregação
mas parecia que estava falando da minha mãe. Quando acabou o culto, eu falei, mãe, vamos lá para o pastor orar. Prestem atenção nisso. Vamos lá, pastor, orar. E ela falou, vamos. Quando eu cheguei, um pastor que hoje é muito meu amigo, gosto muito dele, embora não o veja há muitos anos, mas a gente se tornou amigos porque, né? E quando eu cheguei lá, no altar, eu falei, pastor, será que o senhor pode orar pela minha mãe, porque ela está com isso aí? Aí que o pastor pregou, ele falou assim, não vou orar não. Você não tem fé? Se você tem fé, a palavra é para você, pode ir embora. Sem pantomima. Eu virei as costas e vim, né? Fui para casa. Logo em seguida, minha mãe marcou a cirurgia e eu pedi para o médico, pelo amor de Deus, não tire a mama dela, porque ela está curada. E ele falou, vou fazer o possível. Bom, minha mãe fez a cirurgia, não retirou a mama, fez todo aquele procedimento que quem teve essa doença sabe que tem que se passar, mas ela cumpriu todo o protocolo. E um belo dia, quando eu fui levá-la para fazer a última punção que se faz aqui embaixo, né, na axila, o médico dela, pela Golden Cross, falou assim para mim, abre a minha pasta aí, tem um presente para você. Eu falei, mas eu posso abrir sua pasta? Ele falou, abre, tem um envelope aí com o nome da sua mãe, pega aí. Aí eu peguei o envelope. E no envelope estava escrito, está escrito porque esse envelope está guardado e quando eu conto as coisas eu tenho provas. Não há sintomas que a paciente, minha mãe, dona Cirene, que hoje não está mais entre nós e não foi pelo câncer, tenha tido CA na mama. Ou seja, não havia vestígio da doença, não havia nada. É como se ela tivesse feito tudo por engano, como se o diagnóstico tivesse sido um grande engano. E a gente sabe que não foi. E ela nunca mais teve nada de mama. Nada. E esse é o que? É o quarto? É o que, gente, se eu for contar tudo que o Senhor tem feito na minha vida, mas eu vou contar só mais dois, tá? Que foi o irmão dela, que logo em seguida, no ano seguinte, teve câncer de garganta. E quando ele marcaram a cirurgia para ele, e segundo os médicos iam tirar tudo, queixada, gengiva, tudo, que nem quando você limpa um peixe, que você arranca tudo, seria essa cirurgia que ele ia fazer. Mas antes da cirurgia, eu levei ele na mesma igreja, com a mesma fé, que ele receberia também a bênção dele. E ele sentadinho, muito magrinho lá no cantinho, ele também já faleceu, tá? Mas lembre-se, a minha mãe faleceu de outra coisa e muito tempo depois. E esse meu tio também já faleceu, mas muito tempo depois. E de outra coisa. E ele sentadinho lá no cantinho dele, ele não tinha dinheiro, né, para dar a oferta. Eu falei, não precisa, mas eu quero. Eu falei, mas o que você tem? Mas eu quero dar. Olha aí a mentira aí dos dízimos obrigatórios, que não existe. Aí eu falei, mas então o que você tem? Ele falou assim, eu tenho umas moedinhas aqui no bolso, mas eu quero dar. Eu falei, então dê. As moedinhas, mas é moedinha. Eu falei, não tem problema, é o seu coração. Não é o valor, né? É a sua vontade.
E ele deu as moedinhas. E durante o culto, então, alguém lá da frente grita: tem um senhor ali que está sendo curado disso, disso, disso. Era o meu tio. Bom, mas ele foi para o hospital, marcaram a cirurgia. Só que no dia da cirurgia, eu acordei muito cedo e eu falei: eu quero ir para o hospital. Eu quero estar lá, eu quero ir, eu quero ir. Eu fui. Pegamos o carro e eu fui lá para o Rio. E quando eu cheguei lá, fui na recepção perguntar por ele. Ele se chamava Arlindo. E eu fui perguntar por ele. Fiquei igual uma louca lá. E ninguém sabia me dizer cadê ele, onde ele estava. Ele, mas ele está na cirurgia. Não, não tem nenhum Arlindo na cirurgia. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, não tem Arlindo na cirurgia. É. Eu fui tomar doida. Eu perdi permissão, eles me autorizaram, me deram um crachazinho, eu entrei naquele hospital e fui atrás de médico, fui atrás de tudo, gente, porque a gente quando quer a gente faz. Revirei tudo até encontrar meu tio. E ele estava num quarto com um outro senhor. Eu perguntei o que foi, tio, o que aconteceu? E ele falou, não quiseram me operar. Mandaram eu ir para casa e fazer radioterapia. Nem a quimioterapia ele fez. Mandaram eu ir para casa e fazer 10 sessões de radioterapia. Eu falei, não quiseram te operar, não. Não, é para diminuir, né? Para ver se diminui com a radioterapia, para depois eu fazer a cirurgia. Eu falei, tá bom, então, vamos embora. Mas eu não posso ir embora, eu tô sem roupa, porque lá eles ficam sem roupa. Eu falei, não, fica aí então, que eu vou comprar sua roupa. Aí eu saí, o hospital, quem já foi lá no INCRA sabe, né? Não tem muita coisa ali por perto, mas eu consegui achar uma lojinha, comprei uma bermuda, uma cueca, uma camisa. E mostrei lá na recepção, entrei de novo, fui lá e ele se trocou e eu trouxe ele para casa. Só que a família, a minha família que mora em Campos, dos Goitacazes, a parte da minha mãe e os que moram também lá, onde eu tenho casa, em Niterói, também todos desesperados, todos no portão, esperando que eu tinha avisado que eu ia para lá, esperavam que eu vi, porque todo mundo pensava que ele não fosse voltar. E eu cheguei com ele no carro. E isso foi, assim, a alegria de todo mundo, ele ter voltado. E ele fez as 10 sessões de radioterapia. Pergunta para mim, cadê o câncer? Sumiu. Desapareceu. Para quem ia tirar isso tudo aqui, ia ficar deformado, sumiu. Muitos anos depois, ele faleceu de câncer, mas câncer de pulmão. Porque ele era uma pessoa muito deprimida, uma pessoa que trabalhava num lugar muito úmido, muito mofado, respirava aquele ar o tempo todo e desenvolveu então o câncer de pulmão, o que o levou para Cristo. Mas aquele ali foi um milagre. E para encerrar esse vídeo, para vocês não me acharem chata de contar tanta bênção, eu quero contar que há uns anos atrás, eu sentia muita dor nos ossos, muita dor nos ossos. E o osso da minha perna doía, o ossinho dos meus dedos doíam. Todo o meu osso doía e eu não entendia. E eu comecei a ficar meia apreensiva. E um dia eu lembro que eu sentada no sofá, eu não tinha posição para colocar as pernas, então eu sentava no sofá, botava o notebook no colo e ficava na sala ali. E sentindo muita dor, não tinha posição para colocar as pernas. E o Senhor falou comigo nesse dia
sobre o que eu tinha. E quando ele falou comigo, eu só falei assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa foi a minha oração. E nesse mesmo dia, essa minha filha que eu citei, que eu peguei com 9 para 10 anos de criação, estava na igreja do mesmo pastor Antônio, e lá ele falou para ela, sem saber de nada que eu estava passando, porque eu não comentei com ninguém, como não costumo comentar nada. E ainda assim me chamam de fofoqueira. E ele falou assim: diga para ela que ela precisa vir aqui. Ela sou eu. Ela precisa vir aqui. Ela está com CA nos ossos. E ela precisa vir aqui. Porque o Senhor quer curar. Mas mandou ela vir aqui. E eu fui. No dia que eu fui, que eu marquei de ir, quando ela me deu o recado, que eu fiquei assim, embasbacada, eu sentia a tonteira. Antes, né, disso, eu andava na rua escorada na minha nora, porque os meus olhos pareciam assim, um clarão, sabe? Uma luz muito forte, eu ficava com tonteira. Eu tinha muita fraqueza no corpo, então eu andava com a minha nora Josi pela rua, escorada no braço dela, segurando, apoiada, e ela me segurando com medo de eu tropeçar, de me dar tonteira, de eu cair. Enfim, e no dia que eu marquei para ir à igreja desse pastor, eu trepei lá em cima de um salto alto com toda a dor que eu tinha, porque eu sou metida nesse ponto, eu dou trela para as coisas negativas. Eu falei, eu vou em cima do meu salto. E calcei meu salto alto, me arrumei todinha e fui, porque não por vaidade, como esse povo faz desfile de moda na igreja, não, mas põe a tua melhor veste para ir à casa do Senhor, e eu escolhi lá e produzi, fui. Me julguem. E nesse dia, o marido não quis me levar. Ele estava disposto, não queria sair de casa. Eu começou a me dar tonteira exatamente na hora de sair de casa, e a minha filha, essa Fátima, dizia: não vai não, porque você é muito grande, você é pesada, sim, eu sou alta. E você vai cair, eu não tenho força para te segurar, não vai não. Eu falei, não, eu vou. E também estava, como testemunha disso, também tinha uma tia minha, que está sempre aqui na minha casa, que também é lá de Campos, mas que sempre vem me ver, a Beth, e ela também foi. Então fui eu escorada com as duas, uma de um lado e outra do outro, mas fui. E tinha que se andar um pedaço quando se soltava do ônibus, e eu caminhei aquilo tudo de salto alto, gente, e fui para a igreja. Mas pasmem, do culto, sem bagunça nenhuma, o pastor pediu desculpa para os outros que estavam lá, mas que o culto era para mim, por mim. E eu sabia, você sente quando o Pai está ali intercedendo, ajudando, operando milagres na sua vida. Tanto é que eu só chorava. Eu só chorava. E ele falou tudo que estava acontecendo no meu corpo físico. E eu saí dali sem dor. E fui embora. Confiante, eu não tinha ido ao médico, tá? Isso tudo ocorreu no plano espiritual. Quando chegou a noite que eu fui dormir,
eu estava sem dor alguma, começou uma dorzinha no meu dedinho do pé. Eu na mesma hora falei, eita, 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 você não vai me enganar, porque eu estou boa, eu estou curada, eu não tenho nada. E a dor sumiu. E eu nunca mais tive esse tipo de dor no meu corpo. A dor que eu sinto é proveniente da coluna. Ah, Jesus pode curar? Pode curar. Claro que pode, ele pode fazer. Estalar o dedo e bota a coluna no lugar. Mas eu já nasci com ela torta, já me acostumei. Quando dói muito, eu boto o colete, faço os meus remédios naturais, que muitos de vocês sabem que eu sou a fitoterapeuta da vida. Eu faço meus tratamentos com planta, a maior parte deles, e porque a cura está na natureza, e eu estou aqui. Estamos todos aqui. E por que eu estou te contando isso? Para que você não caia em armadilha de falsos pastores, de falsas profecias, para que nessa Páscoa permita que Jesus renasça no seu coração e todos os dias. Celebre a vida, não murmure, não reclame. Olhe para o espelho e diga, eu sou abençoado, eu sou abençoada, eu sou luz, eu sou amor, eu sou gratidão, eu sou fé. Porque quando você diz eu sou é Ele. Ele é tudo isso na sua vida. Amor, luz, paz, gratidão, prosperidade, bênção sem medida, saúde, esperança, fé. E é isso tudo que eu desejo a todos vocês nesse fim de semana de Páscoa, onde comemoramos, celebramos aquele que levou todas as nossas dores e enfermidades com ele. Essas coisas não nos pertencem. Devemos sempre ser gratos pela vida, pela saúde e ser feliz, porque a gente veio aqui para isso. Ah, mas eu tenho muito problema. Também tenho. Ah, mas a vida é muito difícil. A minha também. Ah, mas ninguém disse que seria fácil para nenhum de nós. Mas tem ânimo, tem de bom ânimo, a gente vence. E estou aqui para agradecer então a todos vocês que me ouviram até aqui. E isso que eu te contei, e veja que eu não falei de religião, por acaso, nós seguimos a Igreja Evangélica, a doutrina evangélica, mas eu já nem digo mais que eu sou evangélica por causa do escândalo que pastores, as igrejas estão aí fazendo, né? Escandalizando o nome do Senhor com tanta mentira, com tanta blasfêmia, com tantas coisas que a gente não concorda. Portanto, entra pro teu quarto, dobra o seu joelho, fala com o papai, em nome do Cristo, que ele te ouve onde quer que você esteja, e não importa a situação. É a sua fé, é o seu amor com ele, é a sua intimidade com ele que move os céus e a terra. Tá bom, meus amores? Uma sexta-feira santa, né? De bênção. Aliás, um final de semana aí com a sua família cheia de bênção. Lembrando sempre que o motivo disso aí é diferente daquele infeliz lá que disse: não fale em nome de Cristo, fale sim. Ele é a Páscoa. Ele ressuscitou. Ele fala e ele vive. E lembre, você não precisa de pastor para ele falar com você. Ele fala no teu silêncio, ele fala através de um amigo,
ele fala através de uma criança. Já parou para pensar? Ele fala e ele vive, tá bom? Como eu disse para vocês, não se trata de religião. Até porque, só para concluir esse vídeo, durante a vida, conheci o espiritismo, conheci o kardecismo. E eu posso dizer para vocês que eu não posso atirar pedras em nenhum deles. E cada um escolhe o caminho que quer seguir. E isso é livre-arbítrio. Tá bom? E eu me identifico hoje em estar no meu cantinho, sempre conectada com o alto, procurando a luz do mundo, que é o nosso Cristo. Tá bom, meus queridos? Então, fim de semana abençoado. Amanhã eu volto. Se nós tivermos babados aí pela internet, eu volto. E a qualquer momento, edição extraordinária para atualizar vocês, meus inscritos. Desde já, minha gratidão imensa. Se inscreva no canal. Curta se você gostou. Comenta. Um grande beijo e até.